Olá, Sandra, tudo bem? Tudo, boa noite. Sandra, eu gostaria que você falasse um pouco sobre você, sobre o seu chamado e como foi o início da sua caminhada. Certo. Eu sou ministra da Sagrada Eucaristia, já tem acho que 15 ou 18 anos, né? A gente é enviado na Missa de Cristo Rei pelo bispo, ou o padre também pode fazer esse envio quando o bispo der autorizar. E diferente das outras pastorais, o ministro ele não chega e pede para ser ministro, né? Ele pode até falar, eu gostaria de ser, tal, mas normalmente não é assim. Quem escolhe o ministro é o padre. E aí ele conversa com os ministros, eu sou coordenadora dos ministros, então ele pergunta se a gente conhece alguém, se a gente tem algum casal para indicar para ser ministro. Não precisa, não só casal. Aqui ele sempre dá preferência a casal, porque ele diz assim que um anima o outro, que se for um casal, sempre o marido está apoiando a esposa o marido, e os dois vão caminhando juntos, né? Então a gente tem a maioria são casais, e para ser ministro você precisa ter todos os sacramentos também, ser crismado, né? Ter a primeira Eucaristia, ser crismado. Se você é casado, você tem que ser casado na igreja, né? Tem que ter todos os sacramentos certinhos. Então o nosso chamado é diferente. E aí quando me convidaram, eu senti um orgulho muito grande, né? Porque, poxa, você vai servir, ministro é uma extensão do padre, né? Então, se o padre não está, os ministros da palavra ficam no lugar dele, a gente não vai consagrar, é lógico, mas a comunhão, a gente pode, se o padre precisa sair, acontece alguma coisa, né? E a gente pode dar comunhão, levar a comunhão para os enfermos. Tem os ministros da palavra que fazem a celebração quando o padre não está, e fazem as exéquias também, né, que é o serviço feito no cemitério para as pessoas que falecem. E o meu chamado foi assim, eu sempre gostei de participar da igreja, eu fui catequista, eu gostava de fazer leitura, então eu pedia para fazer, foi assim. Esse amor, esse zelo que você tem pelo Espírito Santo, né? É assim que ele cresce, fazendo essas atividades na igreja, e chega esse chamado, né, Sandra? Sim. E a pastoral que você pertence, quais são as atividades delas e os objetivos que ela tem? O ministro da Sagrada Eucaristia, ele distribui a Eucaristia, né, ajudando o padre na missa, ou como eu falei, se for uma celebração a gente também pode fazer, né, a hóstia já está consagrada. E os outros serviços de zelo na igreja, né, de saber o que aqueles, a gente fala, as pessoas falam os paninhos, né, que o padre usa, então a gente tem que saber que são corporais, são sanguíneos, para que serve. Se você tiver condições também, e o padre, né, ele que determina, mas você cuidar disso na sua casa. Nós zelamos pelo sacrário também, né? Então, quem abre o sacrário para ver se tem comunhão para aquele dia, quanto precisa para o padre consagrar, são os ministros. Só se não tiver nenhum no momento, aí o sacristão vai, abre e olha, né? Mas normalmente somos nós que abrimos, que olhamos isso. Então é o zelo pelas coisas da Eucaristia, né? Pelo altar também, a gente saber como se portar quando você está ali em cima do altar esperando para receber a comunhão e poder distribuir, né? Você tem que ter uma postura não só na igreja, mas na vida também. O ministro é uma pessoa normal, né? Ele tem problemas, ele chora, ele tem dificuldades financeiras, ele tem todas as dificuldades que as pessoas têm. Mas o trabalho da gente aqui é esse, de zelar pela Sagrada Eucaristia, né? Zelar pelas coisas do sacrário. E para participar dessa pastoral tem que ter essa presença na igreja, né, Sandra? Isso. Ter essa comunhão com o Espírito. Isso. E participar, né, dessas atividades, ser presente, né?
esse corpo que é tão importante. Isso. É o que você falou, você tem que ter essa comunhão com o Espírito Santo, porque não é para você levar assim, só chegar, distribuir a Eucaristia e vai embora, sai correndo. Você tem que conhecer as pessoas da igreja, às vezes você conversa com alguém, né? Tem uma pessoa que precisa de uma palavra, de um escutar, né? Então a gente ajuda nisso. Sandra, olha, muito obrigado por aceitar essa entrevista conosco, por explicar mais um pouco sobre essa pastoral. Deus possa abençoar muito e até uma próxima. Amém.